A gente tem aqui a grata satisfação de estar recebendo nos estúdios da Cultura a candidata do PSDB ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, que vai estar aqui durante 30 minutos respondendo questionamentos, né, feitos pela nossa bancada de jornalistas, eu aqui, Karen Diniz, também o Orlando Santos, Nil Júnior e também a Juliana Lima, né? A gente vai estar fazendo perguntas aqui para a candidata Raquel Lira. Candidata, muito obrigado por aceitar o convite de estar na nossa emissora. A gente agradece a sua assessoria também, que se colocou à disposição também nessa agenda onde a candidata está cumprindo hoje aqui em Serra Talhada e nessa oportunidade vindo aqui nos estúdios da Cultura FM. Seja bem-vinda. A partir de agora a gente tem 30 minutos para falar sobre diversos assuntos que interessam ao estado de Pernambuco. Seja bem-vinda. Bom dia, candidata. Obrigada, bom dia Karen, bom dia Tony, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Dizer da alegria de poder, desde a última quarta-feira, estar andando pelo sertão de Pernambuco. A gente visitou diversas cidades, desde Arco Verde, passamos por Salgueiro, Cabrobó, Araripina, Oricuri, Exu, Petrolina, Orocó e aqui em Serra Talhada. Vamos seguir para Custódia e aí eu volto para o Agreste pernambucano. E quero lhe dizer do nosso compromisso. Eu saio daqui mais sertaneja do que nunca, de corpo e alma. Eu venho do Agreste, é uma região que tem muito sofrimento também do povo, da falta de acesso à água, de um povo trabalhador, mas onde o governo deixou de chegar ao longo desses últimos anos. E eu venho aqui e andar ao longo desses últimos dias pelo sertão para reafirmar o nosso compromisso de fazer o governo chegar nos invisíveis. Tirar o governo de lá, do Palácio do Campo das Princesas e fazer ele chegar na vida do pernambucano e da pernambucana, e especialmente na vida do sertanejo e da sertaneja do nosso estado. Candidata, a gente inicia a entrevista com uma pergunta sobre educação, né? Hoje, na última sexta-feira, saiu os dados do IDEB 2021, colocando justamente os anos iniciais e ensino médio, né, caindo um ponto e subindo um ponto nos anos finais. A gente sempre está fazendo essa pergunta para os candidatos em relação à pandemia. A gente sabe que esses números têm tudo a ver com os 2 anos de pandemia. Nós tivemos crianças fora da escola e sabíamos que essa conta iria chegar. A senhora sendo eleita governadora de Pernambuco, candidata, qual é o seu plano, né, de ação para tentar reverter essa deficiência que nós vamos ter ao longo do tempo em relação às nossas crianças? A gente tem um levantamento que crianças de 7 anos no Brasil estão sem saber ler, né, e sem escrever direito. Então é uma coisa muito séria a ser tratada. A senhora chegando lá no Palácio do Campo das Princesas, qual vai ser o seu trabalho nessa área para tentar reverter esses números e esse problema que a pandemia nos trouxe em relação à educação? Tony, o principal desafio da próxima governadora de Pernambuco, ou governador, será superar a desigualdade. E a desigualdade, ela tem uma raiz, é a falta de acesso à educação. A gente, quando você fala de crianças de 7 anos, nós estamos com crianças de 10, 12, 13, 14 anos sem ler, sem ter noções básicas de leitura e de matemática. E é por isso que o nosso investimento será começar do comecinho. Garantir as 60 mil vagas de creche, para permitir que as crianças, tendo acesso à educação infantil, chegando na escola com 6 meses de vida, 1 ano de vida, recebendo os estímulos adequados, ela possa ser um adulto muito mais independente, um jovem estudante muito mais independente. Porque todos os estudos no mundo indicam que a criança aprende a aprender dos 0 aos 6 anos. E aí a necessidade de a gente conseguir, fazendo as 60 mil vagas de creche, garantir novas gerações que possam ter um outro tipo de desempenho no ensino fundamental e no ensino médio. Eu fui prefeita de Caruaru por 2 mandatos. E eu sempre disse que o meu maior sonho era transformar Caruaru pela educação. E é um trabalho que tem começo, meio e não tem fim. Eu repito isso em Pernambuco. Nós vamos começar construindo as 60 mil vagas de creche, garantir um apoio aos municípios e diretamente ao serviço que é prestado pelo Estado no ensino fundamental 1 e 2, e aí chegar mais perto com planos individuais de atendimento. Em Caruaru a gente criou o programa Tempo Certo.
é garantir um diagnóstico adequado, saber em que estágio que cada criança está, especialmente depois da pandemia. Fizemos isso para que a gente possa ter uma ação individualizada, com monitoria, com acompanhamento. Entregamos agorinha 24 mil tablets, 5 mil computadores para os professores, para que eles possam ter o reforço escolar, ampliar a educação integral no ensino fundamental 2, começar por ele, para permitir que essa criança possa ter mais injeção de apoio na educação, psicológico também, sobretudo, e a gente conseguir ir ganhando esse terreno que a gente perdeu ao longo da pandemia. Além disso, garantir a criança na escola. O projeto Governo Presente foi um programa que a gente criou em Caruaru e vai levar para Pernambuco, para que esse menino esteja dentro da escola, inclusive nos municípios. O problema da evasão escolar, do menino deixar a escola, não é no ensino médio. É antes disso, porque pelo problema que a gente fala, da falta de alfabetização das nossas crianças, elas deixam a escola no 5º, 6º, 7º, 8º ano. A gente vai virar esse jogo com muita perseverança, trabalho, não tem solução fácil para problema complexo. Eu sei de perto, porque fui prefeita, e a gente conseguiu trabalhar muito fortemente para melhorar a condição de educação em Caruaru. E nós vamos trabalhar isso em Pernambuco também. Candidata, vamos falar agora sobre agricultura familiar. Nós estamos aqui, né, na região do Sertão do Pajeú, que tem aí um período chuvoso de apenas 4 meses no ano, e com isso muitos agricultores sofrem para manter suas produções e para conseguir uma boa safra, né? Já que a grande maioria aqui nessa região é adepta da agricultura de sequeiro, onde dependem exclusivamente da chuva para conseguir colher alguma coisa. Poucos usam irrigação. Caso eleita, quais suas propostas para fomentar a produção da agricultura familiar aqui do Sertão do Pajeú? O governo de Pernambuco, infelizmente, esse governo Paulo Câmara, que apresenta agora um sucessor, fingindo que não é sucessor, escondendo o governador Paulo, ele acabou com projetos de apoio ao pequeno produtor familiar. A verdade é que existia um programa no passado. Existia o IPA funcionando, o programa Terra Pronta, com aração, silagem, distribuição de sementes. Ao longo do tempo, o governo foi retirando e esse programa não existe mais. Nós vamos criar o programa Terra Plantar. Eu fiz isso em Caruaru, na ausência do governo do estado, sobretudo. A gente colocou o trator para arar a terra, o trator para fazer barreiros, barragens, e fizemos também aração de terra, distribuição de sementes e apoio técnico para o pequeno produtor familiar. Construímos galpão na central de abastecimento exclusivo para a agricultura familiar, eliminando o intermediário. Criamos a feira da agricultura familiar para permitir que quem planta possa vender a um preço mais alto sem precisar do atravessador. Nós vamos fazer isso em Pernambuco. A gente vai criando o Terra Plantar, fortalecer o IPA, garantir o apoio à extensão técnica e rural, não só para a pequena agricultura familiar, mas para a criação de ovino, caprino, avicultura, que cresce em Pernambuco e precisa ter política pública para garantir que o pequeno possa prosperar. E também ter acesso a crédito, qualificação com crédito. Isso não é uma coisa difícil de fazer. Não carece de muito dinheiro, agora precisa de muito trabalho. A gente fez em Caruaru e nós vamos fazer em Pernambuco. Eu falava com os feirantes aqui da Feira de Serra Talhada, estive lá agora pela manhã. Como eu ando em todas as feiras de Pernambuco, eu venho de uma cidade de feira, sei que muitos que estão ali vendendo têm as mãos calejadas porque eles também plantam. Eles precisam ser enxergados e no nosso governo a gente fará assim. Candidata, e como garantir a água, né, para esses agricultores familiares daqui da nossa região que tem esse grande problema com a falta d'água, como eu disse a senhora? Microsistemas de abastecimento d'água, perfuração de poços, barreiros, barragens, são estratégias que são muito antigas, mas que não foram feitas em barragens subterrâneas, que não foram feitas em Pernambuco ao longo desses últimos anos. Com o governo, a gente tem um estado muito grande, muito rico, com gente muito trabalhadora, mas um governo de Paulo Câmara, infelizmente, que pensa muito pequeno e que acaba desmontando política pública para atender no varejo o seu eleitor, quem tem a bandeira da cor partidária. Olha, o nosso povo é tão sofrido, a gente precisa garantir, nós vamos fazer um programa emergencial de acesso à água. E ele é distribuição de caminhão-pipa para água para beber, água para cozinhar, água para se banhar, e a gente trabalhar em perfuração de poços, microsistemas de abastecimento d'água, barreiro, barragem, a gente conseguir chegar na vida do pequeno produtor familiar. E também o sonho, falando um pouquinho mais pro Araripe, de a gente poder trabalhar o Canal do Sertão, que vai permitir também a gente poder estender perímetros irrigados para que a gente possa fortalecer a agricultura, e aí deixa de ser a agricultura familiar
e passa a ser uma agricultura mais forte, com capacidade de gerar mais emprego, mais renda e até exportar. Candidata, só fazendo um adendo ao questionamento da minha companheira aqui de programa, Karen, a gente tem aqui no sertão um problema em relação a isso, porque muitas vezes o poço é perfurado, mas as pessoas não têm condições de instalar, né? Seria o governo, a senhora chegando ao governo, teria como dar também o poço perfurado e instalado, porque muitas vezes é uma pessoa de um poder aquisitivo menor, que não tem condições para fazer a instalação desse poço para a água chegar à sua casa. Não dá para fazer o serviço pela metade, né? Chega de serviço pela metade, de obra inacabada. A gente vai concluir as obras inacabadas, inclusive. A própria transposição do São Francisco, ela não conseguiu ter a obra concluída. Muitas vezes as pessoas veem a água passar na sua porta e não consegue ter o acesso, porque o Estado não compra água, não terminou a adutora do Agreste, deixa de abastecer 40 municípios de onde eu venho, e a gente pode sim, com determinação política, porque isso não é o custo, isso é dizer que a gente vai tirar da miséria da falta de água o produtor da agricultura familiar e o nosso povo que morre de sede, do litoral ao sertão do São Francisco, com um rodízio de água, que quando tem a água, falta o canal, quando tem um canal, falta a troca da tubulação na cidade. Serra Talhada passa por isso. Uma cidade que cresceu muito, que prosperou, andei pelo comércio, você vê um comércio rico, uma saúde forte, hospitais fortes, mas a saúde não é forte. Você tem hospitais, você tem curso de medicina, você tem uma forte educação aqui, mas você não permite o povo ter acesso a isso. Precisa trocar a tubulação das águas, dos canos da Compesa. A cidade muda, tem 3 vezes mais a população que tinha no passado, mas a tubulação continua a mesma. E fazer a água chegar na torneira da casa do povo, para sobreviver e para empreender. Candidata, a gente está aqui com o nosso companheiro jornalista também, Orlando Santos, que está na linha aqui, né, para fazer uma pergunta para a candidata. Orlando Santos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para você, Túlio Alencar, bom dia para você, Karen Diniz, bom dia, candidata Raquel Lira e todos os estúdios da Rádio Cultura FM. Candidata, tive a chance de fazer a pergunta à senhora durante a Rádio Jornal Caruaru. A gente sabe da insegurança que a mulher vem sofrendo feminicídio e a violência contra a mulher vem crescendo cada vez mais. Em Serra Talhada não é diferente. A minha pergunta, candidata, é em relação a uma delegacia da mulher aqui para Serra Talhada para contemplar toda essa região do Pajeú. Caso a senhora sendo eleita, vai colocar uma delegacia da mulher aqui em Serra Talhada, candidata Raquel Lira? Orlando, obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão caro a Pernambuco, que é a questão da segurança pública. Infelizmente, na contramão do que acontece no Brasil, Pernambuco vem aumentando os seus índices de homicídio e hoje é um dos 5 estados do Brasil com mais violência contra a mulher. A questão da delegacia da mulher, ela não só precisa ter mais unidades descentralizadas, inclusive o nosso compromisso de implantar uma aqui em Serra Talhada, onde infelizmente os números são altos, a gente fazê-las funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque mulher, ela sofre violência dentro de casa, de noite e aos finais de semana. Não faz lógica nenhuma, não tem sentido não ter esse atendimento à mulher nos finais de semana e ao final do dia. A gente vai colocar equipes multidisciplinares. Em Caruaru eu fiz isso, para apoiar. Eu tenho um centro de referência Maria Bonita lá, com psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, para acolher essa mulher vítima de violência e garantir que ela possa encontrar a porta de saída. Muitas dessas mulheres viraram mulheres empreendedoras, fazem parte de uma associação de mulheres empreendedoras em Caruaru, onde a gente facilita a qualificação profissional, o escoamento da produção e também a venda direta e também entra no aluguel social, prioridade de vaga de trabalho. É assim que a gente tira. Agora dá um trabalho danado, é muito mais fácil fazer um asfalto. Não que o asfalto não seja importante em Pernambuco, com essas estradas do jeito que estão, mas não é só o asfalto, a gente tem que cuidar de gente. E cuidar de gente implica a gente cuidar da mulher e dos seus filhos. A gente vai descentralizar, vamos implantar mais delegacias da mulher, garantir equipe multiprofissional para atender essa mulher e suas famílias e garantir a porta de saída e trabalhar a prevenção. Mulheres que têm a oportunidade de trabalho, que têm a creche onde deixar o seu filho. A gente em Caruaru, inclusive, fez qualificação profissional para a mulher dentro da creche. O filho está lá estudando, a mulher está fazendo um curso de gastronomia, está aprendendo a fazer comida de milho, está fazendo ovo de Páscoa, está aprendendo a precificação de produto, aprendendo a ser empreendedora. É com esse empoderamento e independência que ela estanca o ciclo de violência
que ela sobrevive. Então, é assim que nós vamos trabalhar em Pernambuco também. Não é com discurso, porque discurso bonito todo mundo faz. Eu venho aqui como alguém que foi prefeita de uma cidade por 2 mandatos, foi deputada estadual por 2 vezes, foi delegada da Polícia Federal, criei em Caruaru Juntos pela Segurança. Caruaru era a 3ª cidade mais violenta do Brasil. Nós conseguimos reduzir em 50% os índices de homicídio e 70% os crimes de roubo, com trabalho integrando da Guarda Municipal, a Polícia Federal e trabalhando prevenção. A área que é a área violenta, é onde a gente tem que mais investir para transformá-la em uma área de paz social. Então, a Delegacia da Mulher, para corroborar com a pergunta... É nosso compromisso. Vai ter em Serra Talhada? Vai ter delegacia em Serra Talhada, sim. A gente tem uma pergunta aqui da nossa também jornalista Juliana Lima. Me permita, como vai ter complexo de polícia científica? Muito bem. Outro questionamento que nós temos aqui, né, Orlando, também, é a questão do IML, né? É uma grita da população serratalhadense porque acontece um homicídio e aí o corpo vai para Caruaru ou vai para o IML de Petrolina e aí a família é quem tem que trazer o corpo novamente e tendo um IML aqui na cidade é outro problema também. Não tem direito relevante. Nem de velar o seu morto, porque tem que embalsamar o corpo, passa 2, 3 dias para poder voltar para casa. Eu vi relato nessas minhas andanças pelo sertão de gente que teve na porta da sua casa uma pessoa morta 12 horas esperando o IML. O Rabecão de Caruaru, por exemplo, que atende uma região inteira, ele está quebrado desde setembro do ano passado. É um negócio assim tão absurdo que parece que é mentira quando você conta. O carro da funerária que presta serviço à prefeitura é que recolhe os corpos. Isso é indigno. Em Pernambuco não se tem nem o direito de nascer, nem o direito de morrer. Vamos fazer os complexos de polícia científica de Caruaru, de Serra Talhada, Oricuri. E a gente precisa garantir também o direito de nascer em Pernambuco. As 5 grandes novas maternidades, eu falo com a propriedade de quem construiu uma maternidade em Caruaru com 65 leitos, 10 leitos de parto normal, 4 blocos cirúrgicos. Dá para fazer em Pernambuco e garantir a mulher no momento mais sublime da sua vida, ela poder ter o seu filho perto da sua casa. Não entrar numa ambulância ou alugar um táxi, fazendo uma cotinha, um racha, para saber onde vai ter seu filho, muitas vezes nascendo fora de Pernambuco, simplesmente porque aqui não tem maternidade. Esse tempo vai acabar, está acabando, porque o povo de Pernambuco já decidiu que quer mudança. Nós temos a pergunta aqui da Juliana Lima, ela traz um questionamento sobre uma pauta da causa animal. Deixa eu trazer aqui o áudio dela, da nossa querida amiga Juliana Lima, a gente vai colocar aqui para que a candidata também possa acompanhar. Bom dia, Tony Alencar, Karen Diniz, ouvintes da cultura. Bom dia, candidata. Candidata, Pernambuco não tem hoje praticamente políticas públicas voltadas para a causa animal. Alguns poucos municípios se preocupam com isso, mas falta interesse por parte do Estado. Enquanto isso, as cidades estão cheias de animais errantes, doentes, atropelados e sofrendo. Sem a ação do poder público, a responsabilidade de socorrer e acolher esses animais fica nas costas das ONGs e dos defensores da causa. As famílias de baixa renda também não têm condições de cuidar de seus animais de estimação, porque sabemos que tratamento veterinário custa muito caro. Se a senhora for eleita, qual o seu compromisso com a causa animal e quais as suas propostas para resolver esse problema em Pernambuco? É a Juliana Lima, candidata. Juliana, eu sempre digo que fale mais por mim, mais do que as minhas palavras, as minhas atitudes e minhas condutas. Eu fui prefeita de Caruaru, estabelecemos e criamos lá uma política de atendimento aos animais muito forte. A gente tem uma AME Animal, com veterinários, toda a equipe técnica contratada, um AME Saúde veterinária, também um AME Animal volante, com dinheiro de emenda parlamentar do deputado Daniel Coelho. A gente ainda consegue ir aos bairros e às comunidades mais longínquas. A gente fez mais de 100 mil castrações em 5 anos de governo. E o trabalho também, a gente criou um mini SUS animal. A gente fez um credenciamento de clínicas veterinárias, descentralizando o atendimento e garantindo à população, cuidadores de animais, protetores, que eles pudessem ter acesso ao atendimento do seu animal e dos animais que vivem em situação de rua. A gente precisa cuidar, é direito dos animais, é direito da população de evitar que doenças sejam propagadas através deles. Então, a gente vai fazer isso em Pernambuco também. Pode comparar com todos esses que estão disputando o cargo de governador de Pernambuco, governadora, quem fez de verdade pela causa animal. Tem muita gente que tira foto, bota retrato, mas não fez nada. A gente quer aqui falar como alguém que já trabalhou nessa área e que vai continuar o trabalho daqui para frente.
Nós temos também uma pergunta do nosso companheiro, que sempre participa conosco, lá do Alto Pajeú, lá de Afogados da Engazeira, que é o Nil Júnior, que tem uma pergunta também para a candidata Raquel Lira. Vamos ouvir. Olá, Tony Alencar, Karen Diniz e amigos da cultura. Candidata Raquel Lira, bom dia. Nas simulações de que nomes deveriam ir para o segundo turno, a maioria dos analistas, inclusive eu, no meu comentário aqui mesmo na Cultura FM, disse em mais de uma oportunidade que a nacionalização da campanha e o voto de estrutura fariam com que a sua campanha tivesse uma desidratação natural e que estivesse no segundo turno Marília, pela liderança nas pesquisas, mais o candidato bolsonarista Anderson Ferreira ou o candidato governista Danilo Cabral. Mas seu nome tem se mantido firme até o momento, disputando essa segunda posição, ora empatada tecnicamente, ora brigando com alguma vantagem. Isso muda de instituto para outro justamente por conta desse equilíbrio entre os nomes. Sem ter uma candidata no plano nacional competitiva para chamar de sua, já que a Simone Tebet não tem muita inserção em Pernambuco. Aqui a sua campanha atribui ainda se manter tão firme a essa altura, e como é que vão ser esses últimos 15 dias que prometem movimentar essa que a gente está chamando de eleição do fim do mundo, para manter esse percentual e lutar para ir ao segundo turno contra Marília? Esse é o questionamento do Nil Júnior, candidato. Nil, para mim, mandar um abraço a todos de Afogados da Engazeira. Quero aproveitar esse momento para cumprimentar os que estão presentes aqui no estúdio: Augusto César Filho, ex-deputado, meu colega na Assembleia Legislativa; Marcos Oliveira, nosso candidato a deputado federal aqui em Serra Talhada; Jonatas Caio, candidato a deputado estadual; Elisandro Nogueira, secretário municipal da Prefeitura de Serra Talhada, junto com Jailson Araújo, também secretário municipal; João Batista, ex-prefeito de Mirandiba, e sua esposa Solange. Nil, olha só, eu sempre me apresentei a Pernambuco com a minha história, com a minha trajetória. Eu me preparei para cada passo que dei na minha vida. Eu sou servidora pública desde os 20 anos de idade. Eu fui advogada do Banco do Nordeste por concurso público, também delegada da Polícia Federal, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei na Superintendência em Pernambuco, por concurso procuradora do Estado de Pernambuco, e 2 vezes deputada estadual, 2 vezes prefeita de Caruaru, secretária de Criança e Juventude do governo Eduardo Campos. É com essa história, com essa trajetória, que eu me apresento como candidata a governadora de Pernambuco. Nunca me escorei num sobrenome, nem numa candidatura nacional. Pernambuco vive o pior momento da sua história. Somos campeões de desemprego, o pior estado para empreender do Brasil. O governo de Pernambuco é bom em comprar imposto, mas não entrega resultado. Então a vida do povo está muito ruim, e decidir o povo de Pernambuco por mudança. Onde quer que a gente vá, a alegria do povo de enxergar na gente a possibilidade de ter um rumo diferente para o nosso estado. Não é o presidente da República que vai governar Pernambuco. É por isso, Nil, que nós estamos no segundo turno, e todas as pesquisas indicam isso. E a gente vai trabalhar até às 17 horas do dia 2 de outubro para garantir essa vitória. Para vocês que estão nos ouvindo, que confiam no nosso projeto, de sermos esse instrumento de mudança, que você possa vir a voto, conquistar o voto indeciso, porque esse voto no segundo turno sabe que a gente vai para o segundo turno e leva essa eleição. Isso aconteceu em Caruaru. Eu sempre disse, eu não preciso chegar em primeiro lugar no segundo turno. Eu preciso estar lá. E o nosso time, não tem quem segure quando a gente chegar no segundo turno. E aí, Nil, levando essa mensagem de confiança, de alegria que a gente tem encontrado nos 4 cantos de Pernambuco, não foi tempo de TV, não foi dinheiro, não roubei a prefeitura de Caruaru para fazer campanha. Tem gente andando com mala de dinheiro, de helicóptero, de avião. Eu ando no chão, na estrada, nesses buracos que tem aqui em Pernambuco, porque nossa campanha é uma campanha ficha limpa, assim como eu sou. Polícia Federal comigo é só quando eu era delegada da Polícia Federal. Pode pesquisar, pesquisa as candidaturas, quem está com quem. Eu estou com Priscila Krause, deputada atuante, que denunciou os desvios, superfaturamentos do governo Paulo Câmara, inclusive aquele da Arena Pernambuco. Eu estou com o Guilherme Coelho também, nosso senador. Candidata, já aproveitando esse mote da política, saiu burburinho de bastidor, né? Nesse último final de semana, doutor Jailson Araújo inclusive estava aqui, a gente fez esse questionamento para ele também no sábado, esteve aqui defendendo a sua candidatura, com uma série de entrevistas também que a gente está fazendo com lideranças políticas que defendem as candidaturas ao governo, e
fazendo as projeções, né? Seu nome indo, como a gente vê aí nos agregados de pesquisa, sempre coloca Marília e o seu nome na segunda posição. Em relação a um apoio do PSB no segundo turno, a senhora recusaria um apoio vindo de Paulo Câmara, quem a senhora está tecendo muitas críticas, e o candidato dele, o Danilo Cabral? Como é que seria essa conjuntura? A senhora aceitaria, então, ter no seu palanque o apoio da Frente Popular, do PSB? Deixa eu dizer uma coisa. Tem essa história, precisa ser muito bem esclarecida. Porque eu faço oposição ao governo Paulo Câmara desde muito tempo. Ele não governou olhando Pernambuco. Ele governou encastelado no palácio, fazendo alianças de ocasião para se manter no poder. Ele virou as costas para o povo de Pernambuco e virou para a minha cidade de Caruaru também. E nesse momento, querer me atrelar a qualquer tipo de candidatura lá, né? Danilo Cabral é o candidato de Paulo Câmara, é o candidato do PSB. Ele tem que responder, e faz isso com muito constrangimento, pelos desassossegos que o governo Paulo Câmara traz para o povo de Pernambuco. O aumento da violência, a falta de acesso à saúde, o desemprego, a falta de estradas, a falta de água, de um governo que esqueceu para que serve. Um governo só serve se for para servir ao seu povo. A nossa luta é estar no segundo turno, para vencer essas eleições, e não é para ter um cargo não, porque cargo essas vidas já me deu muitos. Eu já fui tanta coisa. O que eu quero é mudar Pernambuco de verdade, é ser esse instrumento de mudança de que Pernambuco precisa. Eu vou vencer essas eleições, o povo de Pernambuco vencerá para tirar o PSB dessa história. Então está descartado qualquer tipo de aliança com o PSB no segundo turno? Eu não faço política com a especulação, nem faço exercício de futurologia. Eu sou candidata de oposição ao governo do PSB de Paulo Câmara. Karen Diniz. Na verdade, nós já estamos chegando, isso, né, Tony, falta... no tempo final. Falta apenas 3 minutinhos para encerrar os 30 minutos de entrevistas que foram dados a todos os candidatos. E aí, candidata, a gente quer deixar a senhora agora à vontade para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, Tony, Karen, a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nos estúdios, que tiveram junto com a gente nessa maratona que tem sido. Para nós é uma reta final, mas para o eleitor, para a eleitora, para o pernambucano e pernambucana, é apenas o começo. Eu venho aqui me apresentar, né, com a minha trajetória, a nossa história, com o nosso conjunto político. Dizer aqui que todo o nosso compromisso é de mudar a realidade do que tem aí, de superar a desigualdade, de cuidar de gente. Eu fiz isso ao longo de toda a minha vida pública, seja como servidora concursada, seja como prefeita de Caruaru e deputada estadual. Eu estou pronta para governar Pernambuco. E nesse momento em que a gente sente nas ruas que o que o pernambucano quer é eleger uma mulher governadora, o que eu peço ao eleitor é que faça uma comparação, que possa olhar as trajetórias, as entregas e realizações de cada um dos candidatos que estão aqui. Serei a primeira governadora eleita do interior do estado de Pernambuco, a primeira mulher representante do interior do estado, que sabe das suas dores que estão nos ouvindo, da falta de acesso à água, à estrada, à saúde, a não ser enxergado, a não ser no momento eleitoral, em que vem aqui, bota bandeira de alguma cor, fica brigando, oprimindo, sufocando, dizendo e exigindo que se dê um voto. O voto é secreto. É a arma que o nosso povo tem para garantir a democracia. E por isso, eu venho aqui de maneira muito humilde pedir o voto e a confiança de todos e de cada um que nos ouvem. Eu sou Raquel Lira, meu número é 45, eu estou junto com o Guilherme Coelho, ex-prefeito de Petrolina e nosso candidato a senador, o número dele é 456, minha vice é a Priscila Krause, e vote nos candidatos a deputados estaduais e deputados federais que estão aqui. Hoje, eu estou aqui com Marcos Oliveira, com Jonatas Caio, pedindo o voto e a confiança de todos e de cada um que nos ouvem. Pernambuco vai mudar de verdade. Agora precisa ter alguém de coragem, que não tenha compromisso com o passado, nem faça as alianças de ocasião, já dividindo todo o governo, sem ter qualquer compromisso com mudança. A gente vai estar junto com vocês e vou trabalhar, estou trabalhando muito nessa campanha, mas eu vou trabalhar mesmo, é durante o mandato, no chão, junto com você, construindo o Pernambuco que a gente tanto sonha. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata. Raquel Lira, a gente já ouviu, já nessa série de entrevistas, o candidato Anderson Ferreira do PL, ouvimos o João Arnaldo do PSOL, e hoje recebendo aqui a candidata Raquel Lira, e os espaços estão abertos para os demais candidatos, conforme já convite feito às assessorias de ambos os candidatos.